Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Lagoinha Fort Myers. Meu nome é Leandro, sou pastor dessa casa. É uma alegria ter você aqui com a gente todo dia. Se você é novo aqui no canal, não esquece, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações, envia esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Afinal de contas, aqui, todo dia, tem uma palavra de Deus para você. Uma das coisas que a gente mais ouve no começo da caminhada com Deus é algumas pessoas questionando: pastor, mas por que Deus nos tira? Por que o crente às vezes precisa sair? Ou por que o crente tem que sair de alguns ambientes? Por que os crentes têm que deixar para trás alguns relacionamentos? Só porque agora ele caminha com Deus e agora ele se sente superior ao outro e agora ele tem medo de ser contaminado pelos outros? A grande verdade é que isso não tem nada a ver. Isso é uma grande falácia que a gente foi ao longo do tempo ouvindo e acreditando que isso seja uma verdade. Mas no texto, por exemplo, quando Jesus cura o cego, ele tira ele do meio de Betsaida. Por quê? Porque muitos sinais já tinham sido feitos naquele meio e as pessoas não tinham ainda conseguindo se levantar como um referencial. Percebe? Às vezes, a gente até mesmo vive uma vida que é um pouco diferente das pessoas que nos cercam, mas não se tornam um referencial, uma possibilidade de como viver fora por completo daquela realidade. Quando Jesus nos salva, a gente precisa entender que a gente, ao ser salvo, a gente não dá um 180 na nossa vida. Tem gente, e muitos de nós fomos ensinados assim, que caminhar com Deus é sobre a gente dar um 180 na nossa vida, ou seja, estávamos caminhando em uma direção e agora a gente começa a caminhar na direção oposta, como alguém que foge da direção que estava indo, como alguém que foge para um ambiente que agora ele não quer mais estar. Mas a grande verdade é que a Bíblia vai nos afirmar que Jesus ele nos salvou, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, ou seja, ele tirou a gente de um ambiente e nos colocou, nos levou para uma nova realidade. E nessa nova realidade, agora sendo colocada de forma paralela à realidade antiga que a gente vivia e que alguns ainda vivem, a gente pode agora sim ser uma esperança para o outro. Não é sobre voltar num caminho e dizer, olha, para lá é perdição. É sobre agora poder caminhar paralelamente àquele caminho que a gente também caminhava e dizer, ei, eu agora faço parte de um novo reino. Eu agora faço parte de uma nova realidade. É por isso que Jesus tira aquele homem de um ambiente onde pessoas já tinham visto, mas ainda não tinham decidido se tornar um referencial. Onde pessoas que tinham perdido os seus referenciais estavam como aquele homem, cegos, caminhando na mesma direção, na mesma cultura, debaixo das mesmas palavras, ouvindo as mesmas coisas, se alimentando das mesmas coisas. Talvez, se Jesus tivesse feito o milagre com aquele homem no meio da cidade, a primeira vez, quando Jesus tivesse perguntado o que você vê, e ele diz, olha, eu chego meio embaçado, eu vejo homens como árvore, algumas pessoas diriam, olha, faz o seguinte, põe um óculos. Já se dê por satisfeito, afinal de contas, antes você nem enxergava por completo. Agora você está vendo embaçado, você já está melhor do que antes. Ou seja, você já deu uma melhoradinha nesse caminho, nessa vida que você está dando. Você já deu uma melhoradinha nesse projeto final da sua vida. Você agora já é alguém que pode até mesmo dizer que enxerga. Mas o plano de Jesus, o projeto de Jesus para aquele homem não era uma visão parcial, não é uma fé parcial, não é um posicionamento parcial, não é uma história parcial, é uma história completa. É por isso que ele nos tira de ambiente e nos leva para que agora a gente possa estabelecer um paralelo para as pessoas. A gente não precisa mais viver como aqueles que ficam gritando, olha, para lá é para o inferno, para lá é para o inferno. O que a gente precisa agora é estabelecer um novo paralelo de vida. O que aquele homem agora estabeleceu para Betsaida foi um paralelo. E quando a gente se estabelece como um paralelo, agora as pessoas que estão lá dentro, que continuam lá dentro, podem olhar e dizer, tem alguém que quando saiu do nosso meio, tem alguém que quando parou de estar no mesmo ambiente que a gente, ele estabeleceu agora uma nova realidade de vida. Eu quero essa realidade. Então agora a gente para de ser um denunciador e passa a ser uma referência.
E a nossa referência expõe, denuncia na própria pessoa ou para a própria pessoa. Ela consegue agora se autodenunciar e dizer, eu preciso. Por isso que em nome de Jesus, a gente possa verdadeiramente ser um paralelo para a nossa realidade. Um paralelo para aqueles que viviam como nós, cegos como nós. Agora, um paralelo de como viver uma vida daqueles que têm a sua visão restaurada por completo. Sem óculos, sem jeitinho, mas agora uma nova vida de Deus sobre nós. Deus te abençoe e até a próxima.